Entre viagens, paixão e família, descubra a história de uma mulher como nenhuma outra. Isabel Godin des Odonais, a única sobrevivente de uma expedição no coração da floresta amazônica, é o retrato de uma mulher que faria qualquer coisa para se reunir ao seu marido. Isabel Gramaison, seu nome de solteira, nasceu em 1728 em Riobamba, no vice-reino do Peru, atual Equador, que era governado pela Espanha na época. Ela era filha de Dom Pedro Gramaison e Bruno, o administrador da cidade. Isabel recebeu uma boa educação, aprendeu espanhol, francês e quichua e conhecia o quipu, um método inca de contabilidade baseado no uso de cordas com nós. Ainda jovem, ela conheceu João Godin des Odonais, um cartógrafo naturalista francês que fez parte da primeira expedição geodésica ao Equador entre 1735 e 1744. Pouco tempo depois, em 1741, os apaixonados se casaram. Isabel tinha 14 anos e João 28. Esse conto de fadas do século XVIII poderia terminar por aqui. Eles se casaram e tiveram muitos filhos, exceto pelo fato de que eles se casaram e viveram separados por muitos anos. Inicialmente, João decidiu se estabelecer com sua esposa em Riobamba. Isabel e João tiveram vários filhos, mas nenhum sobreviveu à varíola. Em 1749, ao saber da morte de seu pai, ele decidiu retornar à França com a esposa e a filha. O plano parecia ser simples. João viajaria sozinho para Cayenne, na Guiana Francesa, via Amazônia, para ver se sua família conseguiria fazer essa viagem. Depois ele voltaria para encontrar sua esposa e filha nascida após sua partida. Mas nem tudo saiu conforme o planejado. Ao chegar a Cayenne, João percebeu que os colonos portugueses e espanhóis não deixariam atravessar de volta para seus territórios na Amazônia para recuperar sua esposa. Não querendo voltar sozinho para a França, ele foi forçado a ficar na Guiana Francesa, onde não tinha permissão para escrever para Isabel. Ele implorou à Europa e até mesmo ao rei José I de Portugal permissão para retornar a Riobamba, onde sua família o aguardava. Foi somente depois de muitos anos, em 1765, que o rei de Portugal concordou em enviar um barco a vapor para que João pudesse encontrar sua esposa. Mas ele estava desconfiado e preferiu deixar o navio no primeiro porto. O barco, no entanto, continuou seu caminho até o ponto de encontro por ordem de José I de Portugal. Durante a separação, que durou 20 anos, Isabel não recebeu notícias de seu marido. Os rumores de que um navio a aguardava acabaram chegando a Isabel, que após confirmar os fatos com seu criado e com os ameríndios, decidiu partir em uma expedição para encontrar o famoso barco. Em abril de 1768, sua filha Manuela Josefa, que seu pai nunca havia conhecido, morreu de varíola. Em 1º de outubro de 1769, 42 pessoas partiram para o navio. Uma viagem de 3.000 quilômetros ao longo de 6 meses. Isabel levou consigo seus 2 irmãos, seu sobrinho, 3 criados, 32 ameríndios e 3 franceses para enfrentar os Andes e a bacia amazônica. A expedição foi logo ameaçada pelas condições adversas. A navegação perigosa no rio, as repetidas deserções e os afogamentos dos ameríndios fizeram com que eles decidissem montar acampamento e enviar Joaquim e o médico francês como batedores na canoa. Enquanto aguardavam o retorno, os companheiros de viagem de Isabel morreram um após o outro, mortos por picadas de insetos, feridos ou perdidos na floresta. Isabel se viu sozinha na selva. Quando eles retornaram ao acampamento, encontraram apenas os corpos dos viajantes. Como não conseguiram encontrar o corpo de Isabel, concluíram que ela estava morta e informaram Dom Pedro, seu pai, e depois João, seu marido. Mas Isabel não estava morta. Devastada pela perda de seus entes queridos e no fim de suas forças, ela vagou por 10 dias na floresta amazônica, com fome, sede e medo, antes de ter a sorte de encontrar um grupo de ameríndios. Foi graças a eles que ela conseguiu alcançar o navio que ainda esperava para partir para Cayenne. Dizem que o cabelo traumatizado de Isabel ficou branco em apenas alguns dias. A incrível história de sua jornada se espalhou rapidamente e Isabel recebeu uma recepção cada vez mais calorosa enquanto descia o rio. João e Isabel se reencontraram em 22 de julho de 1770 na cidade de Oiapoque, na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, depois de 20 longos anos sem se verem. Em 1773, Isabel, seu marido e seu pai decidiram voltar para a França, para Saint-Amand-Montrond, na região de Cher. Seu pai, Dom Pedro, enfraquecido por essas aventuras, morreu em 1780. João Godin morreu em 1º de março de 1792. Isabel, embora 14 anos mais nova, só sobreviveu à perda de seu grande amor por 6 meses. Sua trajetória fez com que Isabel Godin se tornasse um ícone do feminismo. Obrigada por viver esta aventura comigo e à bientôt!